Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu conheço suas obras e seus pensamentos. Virei para reunir todos os povos em luz. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos, mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Bozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória, reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, com oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda, em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não despreze a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo:
Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Vemos que hoje a liturgia é bem referente às últimas coisas que vão se suceder com os homens, cada um de nós, e também já está indicado algumas coisas que vão se passar no fim dos tempos, no fim do mundo. Quer dizer, aqueles que seguiram a Deus, esses vão ser premiados com a glória eterna, mas aqueles que não seguiram a Deus não vão ser premiados e vão receber o castigo eterno. E como a Igreja Católica nos ensina, e é muito bom nós recordarmos isso de tempos em tempos, os novíssimos do homem, novíssimos, palavra latina, que quer dizer as últimas coisas que vão se suceder. Quais são as últimas coisas que vão se suceder com cada um de nós? Primeiro, a morte. Todos nós vamos ter que morrer. Imediatamente, a nossa morte haverá o juízo de toda a nossa vida, o que fizemos, de bem ou de mal, o que deixamos de fazer. E isso tudo vai ser julgado instantaneamente na hora da nossa morte. Desse juízo haverá uma sentença: ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não há terceira hipótese. E, portanto, é bom a Igreja relembrar isso de tempos em tempos para nós nos colocarmos nessa perspectiva que veja que é infalível. Nós vamos ter que passar por tudo isso. E se nós meditarmos a nossa vida, vamos morrer, vamos ser julgados, temos um destino eterno. A nossa vida é outra. O que acontece é aquilo que São Paulo diz aqui na carta aos Hebreus: já esquecestes as palavras de encorajamento? É problema de todos e cada um de nós. Todos nós sabemos os ensinamentos de Deus. Deus nos fez com uma tal capacidade, uma tal bondade, um tal amor, que os mandamentos da lei de Deus, nós de alguma forma temos impresso na nossa alma. A gente vê as criancinhas, às vezes está começando a falar tudo isso, mas já sabe que não pode mentir, que não pode danificar alguma coisa. Isso tudo são as primeiras sementinhas que a pessoa vai percebendo que tem relação com os mandamentos da lei de Deus. Mas o problema é que quando a gente vai ficando mais velhinho, vai se amadurecendo, vai tendo problemas, e a gente esquece o principal e passa a seguir aquelas coisas que são secundárias. Esquecimento. São Paulo diz aqui na carta dos Hebreus, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dignadas como a filhos. Deus nos trata como filhos. Ora, se Deus é Pai, trata como os filhos, como é que nós devemos nos tratar? Como é que deve ser a nossa família? Nossa família é justamente esse reflexo de Deus para com cada um de nós. A família tem esta obrigação de educação. A educação comporta dois elementos: ensinar e corrigir. Esses dois pontos têm que ser muito claros em toda a nossa vida. E principalmente quem tem uma família, quem tem autoridade, quem tem alguma função
função, né, que exerce sobre outros, não deixe de exercer fazendo uma educação, quer dizer, ensinar o bem, ensinar a verdade, ensinar o caminho certo. A proclamação do Evangelho é muito clara: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só há um caminho para o bem, não há outros caminhos, porque senão Deus é o bem, se não teria outros deuses, seria uma coisa inteiramente ilógica. E, portanto, a obrigação que todos e cada um de nós temos é justamente ensinar a verdade, ensinar o bem. Ora, como nós temos debilidades, temos fraquezas, consequências do pecado original, né, nós temos que ter orientadores que nos coloquem no bom caminho, que façam uma conversão a cada um de nós, para nós seguirmos as coisas de Deus. E aí que nós vamos determinando como vai ser a nossa vida. Vou escolher sempre fazer o bem, ou de vez em quando a gente vai fazer alguma coisinha que desagrada a Deus. É esse problema que Deus levanta, nosso Senhor Jesus Cristo levanta no Evangelho. Porque vai chegar um momento em que Deus vai fechar a porta. Aquele tempo que nós tivemos aqui sobre a face da terra, para alguns pode ser em tenra-idade, outros podem chegar na extrema velhice, mas temos um tempo. Este tempo pode ser maior ou menor, mas todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E aí vamos ter que passar por esta porta. E esta porta é que Deus vai perguntar: como é que você levou a sua vida? O que você fez? Não, eu fui na igreja. Ótimo. Mas e depois? Não, até me confessei. Olha, uma vez por ano eu me confessava. Ótimo, tá certo, seguindo a lei da igreja. Mas e depois? O que você fez? Depois eu toquei minha vida, porque eu já cumpri esta obrigação, então eu levei a vida que eu quis. Será que está certa essa mentalidade? O que Deus está pedindo para nós? É nós deixarmos de ir na missa? De jeito nenhum. Deixarmos nos confessar? De jeito nenhum. Mas Ele quer uma outra coisa. Ele quer que a nossa vida seja coerente com os mandamentos da lei de Deus. Nossa vida tem que ser inteiramente conforme a mentalidade de Deus. Porque eles vão dizer: não, nós comemos e bebemos contigo, nós ouvimos a sua pregação, só que não mudou nada a nossa vida, então não adiantou nada. Quando chega na porta, aí Deus vai ver o quê? Não vai ver propriamente somente as obras que fizemos, mas Ele vai ver: esta pessoa cumpriu aquilo que está no livro do Gênesis. Ele é mais perfeitamente a minha imagem e semelhança. No livro de Gênesis, quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, Ele criou a sua imagem e semelhança. Isso é uma coisa muito bonita, porque Ele criou para que todos nós se esforçássemos para ser mais perfeitamente um reflexo, uma imagem de Deus. E este esforçar é o que está aqui neste Evangelho. Esforçai-vos para passar por esta porta, ou seja, termos a mentalidade, o modo de ser de nosso Senhor Jesus Cristo, expresso em todas as circunstâncias da nossa vida, expresso em todos os momentos da nossa vida. Aí sim, nós passaremos pela porta estreita e passaremos tendo do outro lado a nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos, tendo do outro lado Nossa Senhora com um sorriso, querendo nos abraçar, porque levamos uma vida com esforço, levamos uma vida passando por dificuldades, mas com aquela intenção, com aquele desejo de sermos mais imagem e semelhança de Deus, termos a mentalidade de Deus. E aí está esse problema que a igreja levanta nesse 21º domingo do tempo comum, e fazemos uma análise: como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso dia a dia? Como é que está a nossa alma, a nossa mentalidade, e se está inteiramente configurada com as coisas de Deus? Ou será que eu tenho mais influência das coisas que são fora de Deus? A igreja coloca essa questão para nós. Assim como há um prêmio e um castigo, há também para nós uma escolha: ou bem
uma. E a igreja traduz isso em palavras, em outra figura. Deus ou o mundo. Quer dizer, ou sigo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha vontade, de toda a minha inteligência, me dou inteiramente a Deus, ou então eu já vou fazer parte das coisas todas deste mundo. O mundo é o mundo do pecado, é o mundo que não quer levar as vias de Deus e que sempre está influenciando a todos e cada um de nós. E por isso que nós devemos hoje pedir muito a Nossa Senhora, por meio dela, para nós termos esta mentalidade de Deus. Ela é um modelo para nós. Ela levou a vida, se nós contemplarmos a vida de Nossa Senhora, ela é um exemplo vivíssimo para nós de como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Bom, passou por dificuldades, inúmeras dificuldades, passou por problemas, provações, nem sei quantas. Se nós formos analisar a vida de Nossa Senhora, foram dificuldades atrás de dificuldades, problemas, perplexidades. Nós temos um pouquinho disso na nossa vida, mas nós temos que aprender a lição, ser como este exemplo que a igreja nos dá nos dias de hoje, como Nossa Senhora. Ela quer que a gente passe essas dificuldades, aproveitando dessas dificuldades para sermos mais imagem e semelhança de Deus, para nós estarmos inteiramente com a mentalidade dele, de Deus nosso Senhor. E por isso que às vezes a gente tem que aceitar o sofrimento e aceitar esse sofrimento com alegria. É uma cruz que a gente tem que levar, mas nessa cruz está a purificação do nosso interior, da nossa mentalidade. Quantas coisas eu tenho que renunciar na minha vida para poder seguir as coisas de Deus. Analise um pouquinho a história de qualquer santo ou qualquer santa. Levaram uma vida confortável, agradável, levaram uma vida sempre despreocupada? Muito pelo contrário. Se a gente for analisar a vida dos santos e santas, eles batalharam, eles sofreram por amor a Deus. E nós devemos seguir este mesmo caminho. Deus promete para cada um de nós o quê? A santidade. Esta é o desejo que todos nós devemos ter. Este é o pensamento que todos nós devemos ter ao longo da nossa vida. Ora, a santidade não é um título, pura e simplesmente. A santidade nós temos que viver constantemente. Hoje, eu estou aqui na igreja, eu posso, como as primeiras comunidades diziam, estamos aqui numa casa, numa assembleia, estamos aqui reunidos com os santos, porque cada vez que nós nos aproximamos do altar, com paz de alma, tendo confessado, estamos reconciliados com Deus, a igreja nos diz, somos um santo, mas eu saio daqui e volto à vida que não é agradável a Deus, levo uma vida que é mais semelhante às coisas do mundo, já deixei de ser santo. E portanto, o que a igreja está pedindo no dia de hoje é esta perseverança na santidade, é essa constância no caminho de Deus, é esse caminho que é o único, verdadeiro, que nos leva à vida eterna. É isso que a igreja está pedindo, este propósito para todos e cada um de nós. Então vamos com muita confiança, com muita esperança e sobretudo com muita intercessão de Nossa Senhora, levarmos ou firmarmos este propósito, abandonarmos as coisas do mundo, aquilo que nos afasta de Deus, seja pecados ou seja qualquer outra coisa que nos separe de Deus, e seguirmos com toda a compenetração os mandamentos, os sacramentos de Deus, seguirmos para nós sermos inteiramente a imagem e semelhança dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.